Livro dos Mártires, de John Foxe, capítulo 8, História, Vida e Martírio de Mestre John Hooper, Bispo de Worcester e Gloucester. John Hooper estudou e graduou-se na Universidade de Oxford. Depois de dedicar-se às ciências com grande aproveitamento, graças à sua secreta vocação divina, foi tomado por um ardente desejo de amar e conhecer as Escrituras. Como nas suas leituras e pesquisas, não lhe faltou diligência, associada à compenetrada oração, assim também não lhe faltou a graça do Espírito Santo para realizar seu desejo e mostrar-lhe a luz da verdadeira teologia. Assim, Mestre Hooper, amadurecendo cada vez mais pela graça de Deus em entendimento espiritual, mostrando algumas cintilações do seu fervoroso espírito, logo teve contra si o desagrado e ódio de alguns rabinos de Oxford, que passaram a persegui-lo. Em consequência disso, especialmente por instigação do Dr. Smith, ele foi obrigado a evitar a universidade. Deixando Oxford, foi acolhido na casa de Sir Thomas Arundel. De quem foi empregado até que seu patrão, tomando a consciência de suas opiniões e convicções religiosas, que ele de modo algum apoiava, embora protegesse muito a pessoa de seu subalterno, achou um jeito de enviá-lo com um recado ao bispo de Winchester. Arundel escreveu uma carta pessoal ao bispo para saber se ele de algum modo poderia beneficiar John Hooper, mas pedia que de qualquer modo lhe enviasse o servo de volta. Winchester, depois de conversar com Hooper por 4 ou 5 dias seguidos, percebeu que não estava em condições de lhe fazer o bem de que se imaginara capaz, e que o outro não queria também aprender nada com ele. Sem poder satisfazer o pedido de Mestre Arundel, ele enviou-lhe de volta o servo, elogiando muito sem conhecimento e perspicácia, mas ainda guardando em seu peito um sentimento de má vontade para com ele. Como a malícia sempre busca a perseguição, não muito tempo depois desses fatos, Mestre Hooper foi informado de que devia abrir os olhos porque estava sendo cercado pelo perigo. Por essa razão, ele deixou a casa do Mestre Arundel, pediu emprestado o cavalo de um amigo, cuja vida ele salvara da forca, viajou para o litoral com a intenção de entrar na França e de lá mandou de volta o cavalo. Mestre Hooper foi para Paris, onde não se deteve por muito tempo. Voltou para a Inglaterra e foi acolhido por Mestre Sandlow até ser de novo molestado. Desta vez, ele se viu obrigado a disfarçar-se de capitão de um navio de partida para a Irlanda e assim lançou-se ao mar. Fugiu pela França, mas não sem enfrentar perigos extremos de morrer afogado, para as regiões altas da Alemanha, onde fez amizade com pessoas ilustradas, sendo recebido com amizade e carinho pelo mestre Bullinger, seu particular amigo em Basileia e especialmente em Zurique. Ali também se casou com uma mulher da Borgonha e dedicou-se com muita assiduidade ao estudo do hebraico. Quando aprouve a Deus dar-nos o rei Eduardo para dirigir este reino com alguma paz e descanso para o seu evangelho, houve muitos exilados ingleses que voltaram para casa. Também, Mestre Hooper, seguindo o impulso de sua consciência, achou que não devia continuar ausente. Pelo contrário, quando viu que o tempo e a ocasião eram propícios, ofereceu-se para fazer avançar a obra do Senhor até o limite máximo de sua capacidade. Assim, apresentou-se ao mestre Bullinger e a outros seus conhecidos, como era seu dever,
para agradecer-lhes pela singular bondade e gentileza que muitas vezes lhe fora demonstrada, e com igual humanidade se dispôs a despedir-se deles. Mestre Bullinger dirigiu-se à palavra nos seguintes termos: Mestre Hooper, disse ele, embora estejamos tristes por perder sua companhia, temos, contudo, motivos muito maiores para nos rejubilar, seja por você, seja sobretudo pela causa da verdadeira religião de Cristo, com a notícia do seu retorno neste momento, depois de uma longa ausência forçada para sua terra natal. Lá, não apenas você poderá desfrutar de sua liberdade pessoal, mas também a causa e a condição da Igreja de Cristo por meio de você poderá beneficiar-se. Nós não duvidamos de que assim será. Outro motivo, também para nos rejubilar com você e por você é o seguinte: você não apenas deixa o exílio em busca da liberdade, mas deixa aqui uma terra estéril, triste e desagradável, rude e selvagem, em troca de uma terra onde fluem leite e mel, repleta de fertilidade e prazeres. Todavia, com esse nosso júbilo, sentimos um temor de que você, estando ausente e tão distante de nós, ou então por encontrar-se no meio de tanta abundância e atingir prosperidade e glória, talvez tornando-se até mesmo a ser um bispo e cercado por tantos novos amigos, venha a esquecer-se de nós, seus velhos amigos e simpatizantes. Apesar de tudo, por mais que você se esqueça de nós e nos abandone, disso tenho certeza que nós não nos esqueceremos do nosso velho amigo e colega Mestre Hooper. E se você não nos esquecer, então eu lhe peço, mande notícias. Em seguida, Mestre Hooper respondeu que nem a natureza de sua terra, nem os prazeres e comodidades, nem as novas amizades iriam induzi-lo ao esquecimento de tais amigos e benfeitores. E, portanto, disse ele, de tempos em tempos eu vou escrever para vocês e contar como vou indo. Mas a última de todas as notícias eu não vou poder enviar, pois quando, disse ele, segurando a mão de Mestre Bullinger, hei de sofrer as maiores atrocidades, então sabereis que fui queimado e reduzido a cinzas. Já em Londres, Mestre Hooper pregava sem cessar, na maioria das vezes 2 sermões por dia, no mínimo um sem nunca falhar. O povo acorria em grandes bandos para ouvir sua voz, como se fosse o som mais melodioso da harpa de Orfeu, como reza a lenda. Tanto assim que muitas vezes durante sua pregação a igreja ficava tão cheia que ninguém conseguia ultrapassar a soleira das portas. Era sério em sua doutrina, eloquente em seu falar, perfeito nas escrituras, infatigável em seus sacrifícios. Chegou ao fim de sua vida do mesmo modo que a iniciou. O trabalho e o cansaço não conseguiam derrubá-lo, nem a promoção mudá-lo, nem os pratos refinados corrompê-lo. Sua vida era tão pura e boa que nenhum tipo de calúnia conseguia atribuir-lhe falha alguma. Tinha um físico forte, uma saúde muito sólida, uma perspicácia muito fértil, uma paciência capaz de aguentar qualquer desgraça sinistra da fortuna e adversidade. Era firme em seu julgamento, um bom distribuidor de justiça, frugal em sua dieta, mais frugal em suas palavras e frugalíssimo no seu tempo. Era muito liberal na administração da casa, às vezes mais do que lhe permitia seu estilo de vida. Sempre havia em seu semblante e na fala uma certa graça e severidade, o que poderia talvez sugerir que melhor seria se ele tivesse sido um pouco mais popular. Mas ele, melhor que ninguém, conhecia o seu dever. A propósito, julguei que eu devia anotar o fato seguinte. Certa vez, um cidadão honesto, que não me era desconhecido, tendo um certo mal-estar de consciência, veio até a porta do Mestre Hooper para aconselhar-se, mas, desconcertado pelo seu olhar austero, não teve coragem de entrar e foi embora, indo buscar remédio para sua mente atribulada junto a outra pessoa. Em minha opinião, quem dirige o rebanho de Cristo e tem de instruir suas ovelhas deveria conduzir sua vida, modos, semblantes e comportamento exterior de tal maneira que nem deveria mostrar-se muito familiar e leviano, o que tornaria desprezível, nem deveria, por outro lado, parecer mais altivo e austero do que convém para a edificação das mais simples ovelhas de Cristo. Finalmente, e não sem
não sem grande proveito de muitos, Mestre Hooper foi convidado a pregar perante sua majestade, o rei, e logo em seguida foi feito bispo de Gloucester. Exerceu esse ofício por 2 anos e comportou-se tão bem que seus próprios inimigos, a não ser que acusassem suas boas ações e a firme correção do pecado, não conseguiriam apontar nele falha alguma. Depois disso, foi feito bispo de Worcester. Não sei dizer que litígio sinistro e infeliz referente à ordenação e consagração dos bispos e a sua indumentária, bem como outras frivolidades semelhantes, começou a atrapalhar o bom e feliz começo do piedoso bispo. Na verdade, apesar da piedosa reforma da religião que então se iniciara na Igreja da Inglaterra, além de outras cerimônias mais ambiciosas do que proveitosas ou voltadas para a edificação, eles costumavam usar paramentos e indumentária como os dos bispos papistas. Primeiro, uma sobrepeliz por cima e um roquete branco por baixo. Depois, um barrete temático formando um quadro-ângulo, dividindo todo o universo em 4 partes. Essas bobagens, mais tendendo para a superstição do que para outra coisa, ele nunca soube acatar, de modo que não havia jeito de convencê-lo a usá-las. Por isso, ele interpôs um pedido à sua majestade o rei, suplicando humildemente que sua alteza o dispensasse ou do bispado ou dessas disposições cerimoniais. O pedido foi imediatamente aprovado. Todavia, os bispos ainda se posicionavam firmes na defesa das referidas cerimônias, dizendo tratar-se apenas de um detalhe e que a falha estava no abuso das coisas e não nas coisas em si. Acrescentavam também que ele não devia ser tão teimoso numa questão tão pequena e que não se poderia tolerar obstinação nesse caso. Enquanto os 2 lados brigavam, ultrapassando os limites do bom senso, dava-se aso a que os verdadeiros cristãos lamentassem e os adversários rissem. Esse litígio teológico chegou à seguinte conclusão: visto que os bispos tinham mais força, Mestre Hooper mostrou-se disposto a aceitar que às vezes em seus sermões ele se apresentaria enfeitado como outros bispos. Consequentemente, após ser indicado para pregar perante o rei como um novo ator vestindo um figurino diferente, ele apresentou-se no palco. Vestia por cima uma longa sobrepeliz escarlate que descia até os pés e por baixo um roquete de linho branco que lhe cobria totalmente os ombros. Usava um barrete geométrico, isto é, de 4 bicos, apesar de sua cabeça ser redonda. Qualquer um pode facilmente imaginar a vergonha que essa estranha indumentária causou nesse dia àquele bom pregador. Após tomar posse de sua diocese, Mestre Hooper foi tão cuidadoso no trabalho pastoral que nunca evitou sofrimento algum. Nunca deixou de buscar o melhor método para conduzir o rebanho de Cristo na verdadeira palavra da salvação. Nenhum pai no seio de sua família, nenhum jardineiro em seu jardim, nenhum agricultor em seu vinhedo ocupou-se mais ou melhor do que ele em sua diocese, no meio de seu rebanho, percorrendo cidades e vilas, ensinando e pregando ao povo. Quando não estava ocupado com a pregação, empregava seu tempo ouvindo e resolvendo problemas públicos, ou então estudando, orando e visitando escolas. Ao contínuo ensinamento de sua doutrina, acrescentava discretamente as correções que se faziam necessárias. Não era severo com ninguém, exceto com aqueles que, pela abundância de suas riquezas e pela sua condição de ricos, julgavam-se no direito de fazer o que bem entendiam. Não poupava ninguém, não fazia distinção alguma, era imparcial com todos, ricos e pobres. Sua vida, em resumo, foi tal que poderia servir como luz e exemplo para a igreja e todos os eclesiásticos, e para os demais poderia servir como uma lição e sermão permanentes. Embora dedicando a maior parte de seu tempo
ao rebanho de Cristo, pelo qual deu seu próprio sangue, todavia ele não deixava de providenciar uma boa criação para os seus próprios filhos, passando-lhes ensinamentos e boas maneiras. Tanto isso é verdade que não era possível saber se ele merecia mais elogios por sua atuação em casa como pai ou por suas atividades fora dela como bispo, pois em todas as partes ele tinha uma única religião, numa única e uniforme doutrina e integridade. Assim, se você entrasse em seu palácio episcopal, poderia imaginar-se no interior de alguma igreja ou templo. Em cada canto, percebia-se o odor da virtude, do bom exemplo, da conversação honesta ou da leitura da Santa Escritura. Não se via em sua casa nenhuma diversão ou passatempo, nenhuma pompa, nem se ouvia nenhuma palavra desonesta, nenhum palavrão. Quanto às receitas de seus 2 bispados, nada era embolsado por ele. Tudo era gasto em hospitalidade. 2 vezes eu me lembro que estive em sua casa em Worcester. Ali, no salão de recepções, vi uma mesa bem servida, toda ocupada por mendigos e pobres. Quando perguntei aos empregados o significado daquilo, disseram-me que era hábito de seu senhor e patrão almoçar na companhia de um certo número de pobres da cidade. 4 atendentes por vez serviam-lhes uma refeição quente e sadia. Depois que os pobres eram servidos, não sem serem antes examinados por ele ou seus representantes sobre a oração do Senhor, os artigos de sua fé e os 10 mandamentos, então ele se assentava para almoçar, nunca antes. Depois da morte do rei Eduardo e da coroação de Mary como rainha da Inglaterra, este bom bispo foi um dos primeiros a ser convocado a comparecer em Londres. Embora Mestre Hooper não ignorasse os perigos que corria, ele fora avisado por certos amigos seus para fugir e mudar-se por iniciativa própria. Todavia, nada fez para evitá-los. Pelo contrário, permaneceu no seu posto e dizia: "Uma vez eu fugi e saí correndo. Mas agora, pelo lugar que ocupo e por minha vocação, estou absolutamente persuadido a ficar para viver e morrer com as minhas ovelhas." Chegando o dia em que devia apresentar-se, 1º de janeiro de 1553, ele veio para Londres e foi recebido com muitos opróbrios, espontaneamente e sem medo algum. Ele expôs seu caso e justificou-se, mas, resumindo, eles concluíram que deviam mandar prendê-lo. Antes de dispensá-lo, disseram-lhe que a razão da prisão era uma certa quantia em dinheiro que ele devia à rainha e não algum motivo religioso. No dia 19 de março do ano seguinte, em 1554, ele foi novamente intimado a comparecer à presença de Winchester e outros comissários da rainha. O chanceler perguntou-lhe se era casado. "Sim, excelência", respondeu o mestre Hooper, "e não me descasarei até que a morte me descase." Os comissários puseram-se a gritar, rir e gesticular de um modo nada adequado ao local. O bispo de Chichester, Dr. Day, com palavras veementes e uma atitude de desprezo, chamou-o de hipócrita. O bispo Tunstall o chamou de animal, no que foi acompanhado por Smith, por um dos secretários do conselho e diversos outros circunstantes. Tunstall, bispo de Durham, perguntou ao mestre Hooper se ele acreditava na presença corporal do sacramento do altar. Mestre Hooper disse de forma explícita que tal presença não existia e que não acreditava nessas coisas. Então, Winchester quis saber que autoridade o levava a não acreditar na presença corporal. Ele disse que era a autoridade da palavra de Deus. Em seguida, eles mandaram os escrivães anotar que ele era casado e dissera que não abandonaria sua esposa nem acreditava na presença corporal no sacramento do altar. Portanto, ele merecia ser destituído de seu bispado.
o verdadeiro relatório da detenção de Mestre Hooper na prisão Fleet, redigido pelo seu próprio punho no dia 7 de janeiro de 1555. No dia 1º de setembro de 1553, eu fui entregue à carceragem da prisão Fleet de Richmond para ser tratado como condenado à prisão aberta. 6 dias mais tarde, paguei ao administrador da prisão 5 libras esterlinas como taxa pela minha liberdade. Imediatamente após esse pagamento, ele queixou-se com Stephen Gardiner, bispo de Winchester, e eu fui transferido para a prisão fechada, ocupando um aposento na torre da prisão Fleet, onde fui tratado com extremo rigor. Depois, graças à intervenção de uma boa senhora, tive a liberdade de poder descer na hora do almoço e do jantar, mas não me era permitido falar com nenhum dos meus amigos. Pelo contrário, terminada a refeição, eu devia voltar ao meu aposento. Apesar de tudo isso, quando eu descia para as refeições, o administrador e sua esposa achavam um jeito de brigar comigo e, sem razão, queixavam-se de mim a seu grande amigo, o bispo de Winchester. Depois de pouco mais de 3 meses, Babington, o administrador e sua esposa desentenderam-se comigo por causa da maldita missa. Imediatamente ele procurou o bispo de Winchester e com ele conseguiu trancar-me numa cela comum onde estou há muito tempo. A minha cela era imunda e mal cheirosa. A cama não era mais que uma cama de palha embaixo de um lençol podre, uma fronha contendo algumas penas, até que por intervenção divina algumas pessoas generosas me mandaram roupas de cama de verdade. Num dos lados da prisão está o esgoto e o lixo da casa, no outro corre o fosso da cidade, de modo que o fedor do local infectou-me com várias doenças. Durante o tempo em que estive enfermo, as portas, travas, cadeados e correntes sempre ficaram fechados e trancados. Eu gemia, chamava e gritava pedindo ajuda. Mas o administrador, muitas vezes sabendo que eu estava às portas da morte e ouvindo outros presos pedindo-lhe que me socorresse, dava ordens para que as portas continuassem trancadas e ninguém de seus homens viesse me ver. Dizia ele: Deixem que fique sozinho, seria bom livrar-se dele. Sempre paguei ao administrador como um barão, tanto pelas taxas quanto pela minha alimentação, o que correspondia a 20 shillings por semana, além de pagar pelas refeições do meu secretário, até quando injustamente me privaram do bispado. Desde esse dia, venho-lhe pagando as taxas mais altas que um cavaleiro despende nessa casa. Mesmo assim, sou maltratado e de um modo mais grosseiro do que um escravo. O referido administrador também prendeu o meu secretário William Downtown e lhe arrancou toda a roupa à cata de cartas. Mas nada conseguiu encontrar a não ser uma pequena lista de nomes de pessoas bondosas que com suas esmolas aliviaram minha vida na prisão. Querendo arruinar também a elas, o administrador entregou a lista de Stephen Gardiner, inimigo de Deus e meu. Estou sofrendo neste cárcere há quase 18 meses. Fui privado de meus bens, meu meio de vida, meus amigos e meu conforto. A rainha me deve, segundo um cálculo justo, 80 libras ou mais. Ela me pôs na prisão e nada faz para que meu caso seja julgado. Também estou proibido de receber qualquer visita que me possa me trazer algum alívio. Estou na companhia de um homem e uma mulher cruéis, de modo que não vejo remédio algum. Executado o socorro divino, que impeça de eu ser trancafiado na prisão antes de ser julgado. Mas entrego minha causa a Deus, cuja vontade será feita, seja pela vida ou pela morte. No dia 22 de janeiro do ano seguinte, 1555, Babington, o administrador da Fleet, recebeu ordens para trazer Mestre Hooper à presença do bispo de Winchester e de outros bispos e comissários na residência de Winchester, em Santa Maria Overyss. O bispo insistiu muito para que o Mestre Hooper abandonasse sua doutrina perversa e corrupta, como ele a definiu, pregada nos dias do rei Eduardo VI, e voltasse para a unidade da Igreja Católica e reconhecesse que sua santidade, o Papa, é a cabeça dessa mesma Igreja, segundo a determinação de todo o Parlamento.
Prometeu-lhe que, assim como ele e outros irmãos haviam recebido a bênção do Papa e a misericórdia da rainha, assim também a mesma misericórdia podia ser estendida a Hooper e outros se ele aceitasse a santidade do Papa. Mestre Hooper respondeu que, pelo fato de o Papa ensinar uma doutrina totalmente contrária de Cristo, ele não era digno de ser o cabeça da igreja. Por isso, ele de modo algum aceitaria qualquer jurisdição usurpada. Tampouco considerava que a igreja da qual ele é chamado de cabeça era a Igreja Católica de Cristo, pois a igreja ouve a voz do seu esposo, que é Cristo, e foge dos estranhos. Aleluia! Seja como for, disse ele, se em algum ponto, sem sabê-lo, eu ofendi a majestade da rainha, com a maior humildade hei de me submeter à sua misericórdia, se for possível obtê-la sem prejudicar a minha consciência e desagradar a Deus. Aleluia! Responderam-lhe que a rainha não teria misericórdia para com os inimigos do Papa. Em seguida, então recebeu ordens para reconduzi-lo à prisão. No dia 28 de janeiro, Winchester e seus comissários novamente sentaram-se para julgar em Santa Maria Overy's, onde Mestre Hooper se apresentou pela tarde. Ali, depois de muitos arrazoados, disputas, considerações e reconsiderações, Hooper recebeu ordens para aguardar até que Mestre Rogers, que também se apresentara, houvesse sido interrogado. Terminado esse interrogatório, os 2 xerifes de Londres foram solicitados por volta das 4 horas da tarde para conduzi-los à prisão Compter, que é a dos endividados em Southwark, onde deveriam permanecer até a manhã seguinte, para ver se abandonavam a sua inflexibilidade e retornavam ao seio da Igreja Católica. Mestre Hooper foi na frente com um dos xerifes e Mestre Rogers vinha atrás com o outro. Na saída da igreja, Mestre Hooper olhou para trás e esperou um pouco até Mestre Rogers se aproximar. Disse-lhe então: "Vamos, irmão Rogers, será que nós 2 devemos ser os primeiros a alimentar essas fogueiras?" "É isso mesmo, meu senhor", disse Mestre Rogers, com a graça de Deus. Não duvide, disse Mestre Hooper, de que Deus nos dará forças. E assim foram caminhando pelas ruas no meio de uma multidão que se jubilava com a constância deles. Era tanta gente que ficava difícil de avançar. No dia seguinte, eles foram trazidos outra vez pelos 2 xerifes à presença do referido bispo e dos comissários. Depois de uma longa conversa e séria, quando se percebeu que Mestre Hooper, de forma alguma, iria mudar de posição, eles o condenaram a ser rebaixado e leram-lhe a condenação. Feito isso, Mestre Rogers foi trazido à presença deles e tratado de igual maneira. Assim, ambos foram entregues ao braço secular. Os 2 xerifes de Londres, que decidiram conduzi-los para Clink, uma prisão que não distava muito da residência do bispo Winchester, onde permaneceriam até o anoitecer. Depois que escureceu, Mestre Hooper foi conduzido por um dos 2 xerifes, acompanhado de muitas alabardas e outras armas, primeiro pela residência do bispo Winchester e depois por sobre a ponte de Londres, passando pelo centro até Newgate. Durante o trajeto, alguns dos sargentos decidiram ir na frente e apagar as luzes dos vendedores ambulantes, que habitualmente ficavam sentados com velas acesas ao longo das ruas. É provável que eles temessem que o povo fizesse alguma tentativa de livramento dos condenados, à força ao vê-los sendo conduzidos à prisão. Ou então, sentindo a consciência pesada, eles julgaram talvez que a escuridão fosse a atmosfera mais adequada para esse tipo de atividade. Mas apesar dessa medida, o povo, que de algum modo já sabia da passagem de Mestre Hooper, saiu às ruas em grande número, trazendo luzes e veio cumprimentá-lo, louvando a Deus por sua constância na verdadeira doutrina que ele lhes ensinara e desejando-lhe que Deus o fortalecesse nela até o fim. Mestre Hooper foi avançando e pedindo ao povo que fizesse orações sinceras por ele, e assim foi passando por Cheapside até o local indicado, onde foi entregue ao carcereiro de Newgate como condenado à prisão fechada. Ali ficou por 6 dias sem poder ver ninguém e falar com ninguém, a não ser com os guardas e pessoas que ali trabalhavam.
Durante esse período, o bispo de Londres e outros indicados por ele fizeram-lhe muitas visitas para tentar, por todos os meios inimagináveis, convencê-los e ceder a tornar-se um membro de sua igreja anticristã. Tudo o que eles conseguiram inventar, eles tentaram. Assim, além das alegações de testemunhos das Escrituras e de antigos escritores distorcidos e mal interpretados, de acordo com seu método costumeiro, eles também usaram de toda a gentileza aparente e gestos amistosos, fazendo muitas ofertas e promessas de comodidades mundanas, sem omitir também as mais pesadas ameaças quando não conseguiram prevalecer com a gentileza. Mas ele sempre se mostrou firme e imutável. Ao perceberem que de modo algum poderiam recuperá-lo para sua causa com os argumentos e ofertas usadas para convertê-lo, então procuraram por meio de falsos rumores e relatos jogar no descrédito a ele e a doutrina de Cristo por ele professada. Assim, depois que foi espalhada essa boataria, que alguns dos mais fracos acreditaram por causa das frequentes visitas do bispo de Londres e outros, o caso finalmente chegou aos ouvidos de Mestre Hooper, que não ficou nem um pouco magoado ao saber que havia pessoas que acreditavam nesses falsos rumores. O relato que circula por aí, segundo informações confiáveis que tenho, diz que eu, John Hooper, homem condenado pela causa de Cristo, teria agora, depois de receber uma sentença de morte, estando preso em Newgate, aguardando diariamente a minha execução, repudiado e renegado aquilo que eu preguei até o presente. Essa conversa origina-se do seguinte fato de que o bispo de Londres e seus capelães vêm me procurar. Tenho conversado com eles quando aparecem, pois não temo o argumento deles e a morte não me parece terrível. Com essas visitas fico mais fortalecido ainda na verdade que tenho pregado até hoje. Abandonei todas as coisas deste mundo e sofri grandes penas e prisão, e graças a Deus estou tão disposto a enfrentar a morte quanto isso é possível ao homem mortal. Até aqui, ensinei a verdade com a língua e a pena. Daqui para o futuro, deverei confirmá-la com o meu sangue, pela graça de Deus. Na segunda-feira, dia 25 e 4 de fevereiro, seu guarda deu-lhe a entender que ele seria mandado para Gloucester, onde deveria morrer. Com essa notícia, ele jubilou-se muito, erguendo os olhos e as mãos aos céus e louvando a Deus que houve por bem enviá-lo para o seio do povo de quem ele fora pastor, para lá confirmar com sua morte a verdade que ele antes lhe ensinara. Ele não duvidara de que o Senhor lhe daria forças para realizar esse feito para a sua glória. Imediatamente mandou buscar suas botas, esporas e a capa na casa de seu servo, para estar de prontidão quando fosse chamado. No dia seguinte, por volta das 4 horas da manhã, antes do romper do dia, os guardas e outros vieram até ele e o examinaram, assim como examinaram sua cama, à cata de qualquer coisa que ele houvesse escrito. Depois que ele foi conduzido pelos xerifes de Londres e seus oficiais para fora de Newgate, rumo a um local escolhido, não muito distante da igreja de Street Dunstan, na Fleet Street, onde 6 membros da guarda da rainha tinham a incumbência de recebê-lo e conduzi-lo a Gloucester, onde o entregaria a Lord Chandos, Mestre Wicks e outros comissários incumbidos de providenciar sua execução. Os guardas o trouxeram até o anjo, onde ele quebrou seu jejum com uma refeição abundante, como há tempo não fazia. Quando estava prestes a amanhecer, ele foi até seu cavalo, montou animado e sem ajuda nenhuma. Vestia um capuz sobre a cabeça por baixo do chapéu, para não ser reconhecido, e assim, animado, empreendeu sua jornada a Gloucester. Ao longo do caminho, os guardas sempre se informavam sobre os locais onde ele costumava parar e hospedar-se, e sempre conduziam para outra estalagem. Na quinta-feira seguinte, ele chegou a uma cidade de sua diocese chamada Cirencester, a 15 milhas de Gloucester, por volta das 11 horas. Ali almoçou na casa de uma senhora que sempre odiara a verdade e sempre dissera as piores coisas de Mestre Hooper. Essa mulher, dando-se conta da razão de sua vinda, mostrou-lhe toda a amizade de que foi capaz e lamentou sua situação com lágrimas.
confessou que ela no passado muitas vezes dissera que se fosse posto à prova não defenderia sua doutrina. Depois do almoço, ele continuou sua viagem e chegou a Gloucester por volta das 5 da tarde. Uma milha antes de entrar na cidade, havia muita gente reunida, chorando e lamentando a sua condição, de modo que um dos guardas foi correndo para a cidade a fim de pedir o socorro do prefeito e dos xerifes por temer que Mestre Hooper fosse resgatado pelo povo. Os oficiais e sua comitiva dirigiram-se armados à porta da cidade e ordenaram que as pessoas não deixassem suas casas, mas não houve ninguém que desse sinal algum de resgate ou violência. Assim, ele foi levado para uma das casas de Ingram em Gloucester. Naquela noite, como fizera durante todo o percurso, fez sua refeição em silêncio e dormiu profundamente, o seu primeiro sono. Conforme relataram os guardas e alguns outros, depois do primeiro sono, passou toda a noite em oração até o amanhecer, quando pediu para isolar-se no quarto contíguo, uma vez que os guardas também estavam no aposento onde ele se encontrava, para que ali sozinho pudesse orar e falar com Deus. Assim, todas as horas daquele dia, excetuado o breve tempo das refeições e rápidas conversas incidentais com quem obtinha dos guardas permissão para falar com ele, Mestre Hooper as passou em oração. Um dos que, entre outros, conversaram com ele foi o cavalheiro Sir Anthony Kingston, que aparentemente fora no passado seu grande amigo e agora indicado por cartas da rainha para ser um dos comissários que deveriam cuidar de sua execução. Mestre Kingston foi conduzido ao seu aposento e os encontrou imerso em orações. Assim que o viu, prorrompeu em prantos. De relance, Mestre Hooper não o reconheceu. Então disse: Mestre Kingston, ora, excelência não me reconhece? Sou um velho amigo seu, Anthony Kingston. Hooper: sim, Mestre Kingston, eu o conheço bem e me alegro ao vê-lo gozando de boa saúde e louvo a Deus por isso. Kingston: mas eu lamento vê-lo nessa situação, pois entendo que veio para cá a fim de morrer. Mas, ai, considere que a vida é doce e a morte amarga. Portanto, sendo que a vida está ao seu alcance, queira viver, queira a vida daqui para diante pode ser boa. Hooper: de fato, é verdade, Mestre Kingston. Eu vim para cá a fim de encerrar esta vida e aqui enfrentar a morte, uma vez que não quero negar a velha verdade que até hoje ensinei entre vós nesta diocese e em outras partes. Eu lhe agradeço pelo conselho, amigo, mesmo que não seja tão amigável como eu gostaria. É verdade, Mestre Kingston, que a morte é amarga e a vida é doce, mas, ai, considere que a morte futura é mais amarga e a vida futura mais doce. Portanto, pelo desejo e amor que sinto por esta e pelo terror e medo que tenho daquela, não atribui muita importância a esta morte, nem estimo esta vida. Estou decidido, com a força do Espírito Santo, a pacientemente enfrentar os tormentos e violentas crueldades do fogo que me espera. Prefiro isso a negar a verdade da sua palavra. Peço que nesse meio tempo o Senhor, assim como outros, me recomendem a misericórdia de Deus em suas orações. Kingston: bem, excelência, então vejo que não há remédio e portanto me despeço do Senhor agradecendo a Deus por tê-lo um dia conhecido. Foi Deus que escolheu o Senhor para me resgatar quando eu era um filho perdido. Hooper: louvo muito a Deus por isso e rezo para que o Senhor viva sempre no temor de Deus. Depois dessas e de muitas outras palavras, eles se despediram. Mestre Kingston chorava lágrimas amargas e as lágrimas também escorriam pelas faces de Mestre Hooper. Na hora da despedida, Mestre Hooper disse-lhe que todos os sofrimentos que provara na prisão não o haviam feito expressar tanta dor. Na tarde do mesmo dia, um rapaz cego, depois de muito insistir com os guardas, obteve permissão para conversar com Mestre Hooper. Não muito tempo antes, esse mesmo rapaz fora preso em Gloucester por confessar a verdade. Aleluia! Depois de examinar sua fé e a causa de seu aprisionamento, Mestre Hooper fitou-o longamente e, com lágrimas assomando-lhe os olhos, disse: ah, meu pobre rapaz, Deus lhe tirou a visão exterior por algum motivo que ele
conhece melhor que nós, mas deu-lhe uma outra visão mais preciosa, pois dotou sua alma com um olhar do conhecimento e da fé. Que Deus lhe dê a graça de dirigir a ele suas orações incessantes para não perder esta visão, porque neste caso você ficaria cego de corpo e alma. À noite, os guardas, ao desincumbirem-se de suas obrigações, entregaram-no aos cuidados dos xerifes de Gloucester. Este, com o prefeito e vereadores da cidade, foram até os aposentos do mestre Hooper e apertaram-lhe a mão. Hooper dirigiu-lhe a palavra nos seguintes termos: digníssimo prefeito, quero agradecer-lhe de todo o coração, assim como os demais seus irmãos, por terem se dignado de apertar a mão de um prisioneiro e condenado. Esse gesto, para minha grande alegria, deixa muito claro que o seu amor e amizade por mim não se extinguiram totalmente. Espero também que não se esqueçam da doutrina que lhes ensinei no passado, quando, pelo piedoso rei já falecido, fui indicado para ser seu bispo e pastor. Por aquela doutrina mais sincera e verdadeira, por não considerar agora heresia e falsidade, como fizeram muitos, fui enviado para cá, como certamente os senhores sabem, por ordem da rainha para morrer. Volto ao lugar onde a ensinei a fim de confirmá-la com o meu sangue. Aleluia. E agora, senhores xerifes, eu soube por esses bons homens, meus verdadeiros amigos, referia-se aos guardas, em cujas mãos, no caminho até aqui, encontrei todo o apoio e gentileza que um prisioneiro pode desejar. Pelo que agradeço a eles de todo o coração, que estou sendo posto sob a custódia dos senhores para me acompanharem até o local da execução. Meu pedido é apenas este, que seja um fogo rápido, para que o fim seja breve. Enquanto isso, ser-lhes-ei obediente em tudo. Se perceberem que estou agindo de modo inadequado em qualquer ponto, bastará que levantem a mão para que eu corrija o erro, pois não vim para cá na condição de alguém forçado ou compelido a morrer. Todos sabem que eu poderia ter salvado a minha vida com vantagens mundanas, mas sim como alguém disposto a oferecer e dar a vida pela verdade, em vez de concordar com a perversa religião papista do bispo de Roma, acatada e imposta pelos magistrados da Inglaterra, para grande desagrado e desonra de Deus. Pela confiança que deposito na graça de Deus, amanhã eu poderei morrer como um servo fiel do Senhor e um verdadeiro e obediente súdito da rainha. Essas palavras dirigiu o mestre Hooper aos xerifes e vereadores, e muitos lamentaram o caso. Apesar de tudo, os dois xerifes estavam decididos a conduzi-lo ao cárcere comum da cidade, chamado Northgate, mas os guardas intercederam intensamente por ele, declarando como ao longo do caminho ele agira de modo tranquilo, manso e paciente. Acrescentaram também que qualquer criança poderia tomar conta dele e que eles mesmos preferiam ter o incômodo de passar a noite em vigília ao seu lado ao vê-lo conduzido para o cárcere comum. Assim ficou decidido que ele continuaria na casa de Robert Ingram. Os xerifes, sargentos e outros oficiais ofereceram-lhe para passar a noite toda com ele. Seu pedido foi poder ir dormir cedo, dizendo que tinha muitas coisas de se lembrar. Assim, ele foi para a cama às 5 da tarde, dormiu o primeiro sono profundamente e dedicou-se o resto da noite em oração. Depois de levantar-se pela manhã, pediu que ninguém entrasse em seu aposento, queria ficar sozinho até a hora da execução. Por volta das 8 horas, chegou Sir John Breeds, Lord Chandos, com muitos outros homens, Sir Anthony Kingston, Sir Edmund Breeds e comissários escolhidos para levar a cabo a execução. Às 9 sugeriram que mestre Hooper se preparasse, pois a hora se aproximava. De imediato, foi trazido de seu aposento pelos xerifes, que o acompanharam com alabardas, gládios e outros instrumentos. Ao ver tantas armas, disse ele,
Senhores xerifes, não sou um traidor, nem teria sido preciso darem-se ao trabalho de me conduzir até o local do meu sofrimento. Se me tivessem impedido, eu teria caminhado sozinho para a fogueira, sem incomodar nenhum dos senhores. Formou-se uma multidão de 7.000 pessoas, pois era dia de feira, e muitos vieram ver como ele se portaria perante a morte. Assim ele avançou entre os 2 xerifes como um cordeiro conduzido ao matadouro, vestindo uma capa de seu anfitrião, tendo na cabeça o seu chapéu e uma bengala na mão direita para equilibrar-se. A dor da ciática contraída na prisão obrigava-o a mancar um pouco. Olhava muito alegre para as pessoas conhecidas. Nunca fora visto durante o tempo passado entre elas como um semblante mais alegre e afogueado do que nesse momento. Chegando ao lugar indicado para sua execução, sorrindo, contemplou a fogueira e os preparativos que o aguardavam junto ao grande olmo, na frente da faculdade dos padres, onde ele costumava pregar. O espaço em volta das casas e os galhos das árvores estavam cheios de gente. No aposento sobre o portão da faculdade estavam os ferozes sanguessugas e vampiros dos padres da escola. Então ajoelhou-se ele uma vez que não lhe foi permitido dirigir a palavra ao povo. Depois de concentrar-se bastante em sua oração, apresentaram-lhe uma caixa colocada sobre um banquinho. Nela estava o seu indulto, ou pelo menos fizeram de conta que era seu indulto, enviado pela rainha, caso ele quisesse retratar-se. Ao vê-lo, ele gritou: "Se amais a minha vida, tirai isso daqui. Se amais a minha alma, tirai isso daqui." Terminada a oração, mestre Hooper preparou-se para a fogueira, despiu-se da capa de seu anfitrião e entregou aos xerifes, pedindo-lhe que fosse devolvida ao seu proprietário. Tirou depois o resto de suas roupas até ficar só de calças e gibão, com as quais desejava ser queimado. Mas os xerifes não permitiram isso, tal era a ganância deles para agradar-lhes. O bom homem, muito obediente, submeteu-se a eles. Foram tirados o seu gibão, o colete e as calças. Então, só de camisa, retirou das calças algo que prendeu entre as pernas, onde trazia uma bolsa, uma libra de pólvora. Tinha debaixo de cada um dos braços a mesma quantidade que lhe fora entregue pelos guardas. Assim, pedindo ao povo para rezar com ele a oração do Senhor e orar por ele, o que foi feito entre lágrimas durante todo o tempo dos seus sofrimentos. Encaminhou-se para a fogueira, foi trazida a argola de ferro preparada para prender-lhe a cintura. Mas quando se ofereceram para prender-lhe também o pescoço e as pernas com as outras 2 argolas, ele recusou a proposta de modo taxativo. Quando estava pronto, olhou para todas as pessoas que podiam vê-lo muito bem, pois ele era alto e estava sobre um banco. Tudo que se via em cada canto era gente chorando e lamentando. Então, erguendo os olhos e as mãos aos céus, rezou consigo mesmo. Logo em seguida, o encarregado de fazer a fogueira aproximou-se dele e pediu-lhe perdão. Mestre Hooper perguntou-lhe por que deveria perdoá-lo, dizendo que nunca soubera ter recebido dele alguma ofensa. "Ah, excelência", disse o homem, "sou o encarregado da fogueira." Respondeu-lhe mestre Hooper: "Tu em nada me ofendes com isso. Deus te perdoe teus pecados. Cumpre teu dever, eu te peço." Então os feixes de juncos foram ajeitados. Mestre Hooper recebeu 2 deles em suas mãos, abraçou-os, beijou-os e colocou-os debaixo de cada um dos braços. Gesticulando com as mãos, mostrava como deveriam ser dispostos os outros feixes, indicando o lugar onde ainda cabia mais um. Em breve veio a ordem para que se acendesse a fogueira. Porém, sendo que havia na fogueira uma quantidade grande de juncos,
O fogo não pegou logo, levando um certo tempo até queimar os gravetos sobre a lenha. No fim, o fogo acendeu-se à sua volta, mas o vento soprava muito forte no local. Era uma manhã carrancuda e fria, carregando as chamas para longe. Assim, de certo modo, ele foi apenas chamuscado. Pouco tempo depois, foram trazidas algumas achas de lenha seca e um novo fogo foi aceso, pois já não havia mais juncos queimando. Este queimou-lhes as partes inferior, mas não tinha força para queimar em cima, por causa do vento. Apenas chamuscou-lhe o cabelo e inchou-lhe um pouco a pele. Durante esse segundo fogo, assim como fizera durante as primeiras chamas, ele orava dizendo suavemente e em voz não muito alta, como alguém que não sente dor alguma: Ó Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim e recebe a minha alma. Depois que o segundo fogo se apagou, ele esfregou os olhos com uma das mãos e, olhando para o povo, disse com voz tranquila: Pelo amor de Deus, minha gente boa, tragam mais fogo. Durante todo este tempo, suas partes inferiores iam queimando. A lenha era pouca, que a chama não ardia forte nas partes superiores. Depois de um certo tempo, um terceiro fogo foi aceso, mais poderoso que os outros dois. Então, as bolsas de pólvora explodiram, o que pouco lhe adiantou, pois estavam mal colocadas, e o vento tinha muita força. No meio do fogo ele orava em voz bastante alta: Senhor Jesus, tem piedade de mim. Senhor Jesus, tem piedade de mim. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essas foram as últimas palavras que ele pronunciou, quando sua boca ficou preta e a língua inchada e ele já não conseguia falar. Seus lábios ainda se movimentaram, até que se retraíram, descobrindo-lhes a gengiva. Então batia com as mãos no peito até que um dos braços caiu e ele continuou batendo com o outro. Nesse ponto, a gordura, o líquido e o sangue pingavam da ponta dos dedos até que, renovado o fogo, a sua força se exauriu e, ao bater sua mão, colou-se firme a argola de ferro sobre o peito. Então, caindo imediatamente para a frente, ele entregou o seu espírito. Assim, ele ficou no fogo por 3/4 de hora a mais, exatamente como um cordeiro suportou com paciência o sofrimento extremo do fogo, sem mover-se para a frente ou para trás ou para o lado. Morreu calmo, como uma criança em sua cama. E agora reina, não duvido, como um mártir bem-aventurado no gozo celestial, preparado para os fiéis em Cristo antes das fundações do mundo. Por sua constância, todos os cristãos devem louvar a Deus. Confira o próximo capítulo, Um Pastor Paroquial Fiel, a história do Dr. Roland Taylor de Hadley.